O destino perfeito para suas férias é a linha Beach Class da Moura do B. Com parcelas a partir de R$ 2.200, você tem a melhor experiência de morar ou investir no Nordeste. Aproveite um lazer incrível nos destinos mais paradisíacos ou na melhor localização da capital. Ligue 40 42 5500 e conheça todas as oportunidades. Quer conforto e estilo para se exercitar? A Beachco é referência em moda fitness que une qualidade, design e tecnologia, porque treinar também é sobre se sentir confiante. Com mais de 46 anos de experiência, a Secran Group é referência em soluções empresariais e estratégicas, ajudando empresas de todos os portes a crescerem de forma estruturada, segura e eficiente. Nossa atuação abrange contabilidade, gestão, BPO financeiro, oferecendo suporte completo para impulsionar os seus resultados. O Sebrae Ceará está ao lado de quem empreende. Com soluções práticas e acessíveis, ajudamos a transformar ideias em negócios. Capacitamos, orientamos e abrimos caminhos para o crescimento. Seja qual for o tamanho do seu sonho, estamos juntos na sua jornada. Sebrae Ceará, a força do empreendedor está aqui. Quer se vestir com autenticidade e muito estilo? A DIP tem peças modernas, marcantes e cheias de personalidade. Aproveite novidades exclusivas e descubra looks que transformam o dia a dia. DIP, onde o cotidiano encontra o extraordinário. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Conectar, o podcast do Conexão 085. Como eu sempre falo, trazendo um convidado, uma convidada de muita relevância. E para esse podcast de encerramento de ano, eu não poderia deixar de trazê-la. Trícia Moreira, psicóloga, especialista em mulheres. Ela trata de mulheres, gente. E ela vem aqui para falar sobre um tema muito forte, que é dezembrite. O esgotamento, o cansaço, a exaustão mental, a fadiga mental nessa reta final do ano. Trícia, muito bem-vinda. Obrigada por você estar aqui. Obrigada a você, eu me sinto honrada em poder estar aqui contribuindo com você em um tema tão relevante, final de ano. Final de ano, geralmente as pessoas se sentem mais cansadas, né? Até por conta de tudo que a gente vem vivendo, essa velocidade do tempo, muitas demandas ao mesmo tempo e todo mundo querendo, se esforçando para dar conta de tudo, para dar conta de pessoas, para dar conta de fazer parte de tudo. Só de falar a gente cansa. Sim. E aí eu queria... Tem uma pressão natural do momento, isso é sabido, é como se realmente o ano fosse acabar e a partir daí tudo precisava ser resolvido, mas tem também um cansaço físico, emocional, que eu chamaria de exaustão, de frustrações, de expectativas não atendidas, do excesso de demanda, da autocobrança, que está afetando diretamente as mulheres e indiretamente os relacionamentos. Eu acredito, e a gente vê isso, né? A olhos nus, assim, eu acho que essa pressão, essa autocobrança... Você acha que essa autocobrança, ela exaure mais do que a cobrança externa ou não? Ela exaure mais do que a cobrança externa, sim, mas ela parte de uma necessidade de pertencimento. E talvez aí seja o ponto mais importante para a gente compreender. É sim a busca por validação, a busca por se sentir amada, a busca por pertencer, que permite essa autocobrança, que gera uma necessidade de atender aquilo que o outro tem como expectativa. E quando a mulher se coloca nessa dinâmica, ela se perde, porque ela não passa a fazer escolhas. Ela é escolhida sem perceber. Ela é escolhida na atividade dela, é escolhida na maneira como ela se veste, como ela fala, como ela se comporta. Então, você imagina ter que atender expectativa de diversas pessoas que muda a todo instante. Então, na verdade, a grande pergunta é, será se realmente ela sabe quem ela é? Será se ela tem clareza de como ela escolhe viver os relacionamentos? A mulher que eu atendo na clínica, a princípio, ela chega completamente perdida. E o processo de autoconhecimento faz ela reconhecer o quanto ela tem sido conduzida pelas outras pessoas, e assim ela se machuca, ela se coloca em dinâmicas de sofrimento por essa pressão externa.
Você tá falando aí vai passando várias cenas na minha cabeça, né? Vai passando um filme na minha cabeça. E essa questão que você está abordando de pertencimento, das rodas, que em alguns momentos a gente pode denominar de patotas, né? Comunidade, sei lá como ficar melhor para cada mesas, um. Né? As mesas. Isso. E aí, em muitos momentos, o que eu percebo é um esforço natural pela necessidade do movimento do mundo e de tudo que acontece. Em algum momento você achar que você se conecta com determinada mesa e você se colocar ali à disposição para fazer parte, você tem como contribuir. E aí, de repente, em algum momento, alguém daquela mesa não tem afinidade ou se incomoda mesmo, né? Porque o brilho do outro às vezes incomoda e isso faz parte. E aí você tem que ter a sensibilidade e o feeling de saber a hora de se retirar daquela mesa. Como você vê isso hoje em dia? Assim, porque é doloroso. É um processo meio doloroso, né? Sim. E eu quero, sim, falar sobre esse momento que o brilho do outro nos incomoda. Mas antes disso, eu acho que seja importante a gente entender o que é pertencimento. Perfeito. O ser humano tem naturalmente uma necessidade de pertencer. Eu posso rapidamente te falar que isso surge aos 2 meses de idade, que é o que a gente chama através da lei do apego. O bebê, ele se vincula e a partir daquele apego, ele sobrevive. Ele entende que ele precisa daquele colo, ele precisa do calor materno ou da cuidadora, do olhar que conecta, para ele se sentir amado, para ele se sentir cuidado. Mas à medida que a gente vai crescendo, e por isso que os traumas são infantis, e por isso que eu falo da importância do autoconhecimento, importância de se conhecer, de se perceber, de se compreender, é que à medida que a criança vai crescendo e vai se tornando adolescente, ela começa a perceber que alguns mecanismos dela, alguns mecanismos naturais dela, não são validados pelo outro. E, a princípio, validados por esse pai e por essa mãe, ou pelos que estão mais próximos. E ela começa, Lídia, a se modelar, ela começa a se adequar àquilo que faz sentido. E ela se perde. A referência pessoal dela fica fragilizada. E se ela não passar pela maturidade, que essa maturidade da adolescência, que o adolescente muitas vezes se diferencia e às vezes até acha que ele está transgredindo, mas na verdade ele está se encontrando enquanto identidade, essa pessoa, essa mulher leva para a vida adulta, leva para os relacionamentos. E para estar numa roda, numa mesa que você também falou, ela passa a se adequar exatamente como ela fez lá na infância. E por que o outro incomoda? O outro não incomoda porque o outro está fazendo algo, está tendo sucesso, está tendo brilho. Porque o outro nos traz notícias daquilo que a gente não consegue. E esse é um ponto importante. Né? Isso já é inveja, surge um incômodo. Mas isso é do outro. E no momento que eu entendo que eu sendo eu posso inspirar e fortalecer, esse incômodo promove um crescimento no outro. Nós não temos que nos incomodar com o que o outro sente. Mas a gente precisa entender, eu estou só lembrando aquilo que essa pessoa não consegue. Isso precisa ficar muito bem registrado aqui, né? Porque eu acho que a gente está chegando aí numa reta final de ano e assim, todo mundo, e eu me incluo nisso, chega no final do ano, você vai pensar em novas metas, você vai pensar em planejamento, mas eu acho que, especialmente esse ano, né? Um ano de tanta transformação. Sim. Intenso, né, Lídia? Um ano extremamente intenso e que sim levou à exaustão muitas pessoas, né? Eu acho que é um momento muito mais de reflexão e de autoanálise, assim, de olhar para si, do que de propriamente pegar, lógico, planejar, né, no cenário corporativo é fundamental. E na vida pessoal E na vida pessoal também. Sim. Mas eu acho que tem essa tarefa anterior, né? Eu acho que tem esse momento de reflexão como você acabou de convidar. Sim. Lídia, a nossa vida ela tem que ser coerente. A gente tem que ter uma coerência de quem nós somos, de quem nos propomos a ser. Isso eu falo de propósito, eu falo de missão, eu falo de visão, do que eu desejo, que tem que estar alinhado com os meus valores. E aquilo que eu sou.
Esse alinhamento e, como você tão bem disse, essa análise ela precisa ser feita porque muitas vezes eu me perco tentando atender e eu me torno incongruente. Então, quando você fala em planejamento, e sim, no mundo corporativo é essencial, mas na vida pessoal também é importante. Mas ela começa com reflexão. Tá fazendo sentido quem eu sou? Eu tô feliz? Eu realmente me sinto no meu lugar? Bert Hellinger tem uma frase, que é o grande precursor da constelação familiar, e você sabe que como consteladora, o olhar sistêmico é essencial. Ele tem uma frase que diz, no meu lugar eu tenho força e tudo faz sentido. Porque, sim, o pertencimento é a primeira lei sistêmica. Então, no sistema não há exclusões. Então, a ideia de que nós vamos ser excluídas e não vamos pertencer porque em determinado momento nós nos sentimos inadequadas é uma falsa ideia. Não há exclusão no sistema. Mas a segunda ordem, ordem sistêmica, eu falo da necessidade, hierarquicamente, de compreender qual é o meu lugar, de compreender quem eu sou e bancar a minha escolha. Porque nós também não bancamos. O processo de autoconhecimento, ele tem um custo. Ele tem um custo da autenticidade, ele tem um custo de muitas vezes não agradar e bancar o medo de poder perder a amizade daquela pessoa. Uhum. Mas eu falo muito para minhas pacientes, se no dia que você se posicionar e dizer como você se sente e a outra pessoa foi embora, ela nunca esteve com você. Ela teve na ideia do que você deveria ser. Uhum. Ela teve na expectativa dela que ela projetava em você. E aí, quando você se torna você, ela te deu as costas, talvez você conquistou a liberdade de entender o que aquilo ali significava para você. Que era sua... Talvez você se anulava, talvez você se diminuía, talvez para se enquadrar nessa relação. E nós mulheres passamos por isso em muitas relações. Porque quantas mulheres se diminuem para manter o casamento? Uhum. Esses dias eu vi uma estatística que eu fiquei profundamente triste. E eu olho, né, eu e o Marcos, você sabe, meu esposo também como psicólogo, a gente trabalha com casais, e a gente fica pensando, qual é a diferença que a gente vai fazer no mundo, na sociedade, nas relações? Porque hoje, quase que 39%, quase que 40% das mulheres, elas se diminuem, elas sabotam o próprio sucesso com medo de abalar a autoestima dos companheiros. Perfeito. Tem noção, Lídia, o que é isso? Então, elas preferem preservar a autoestima do parceiro do que elas darem espaços, serem quem elas realmente são. Porque o que pode acontecer quando essa autoestima do parceiro é afetada? Afeta diretamente o relacionamento. Afeta a confiança. Aí vem crises de ciúmes, porque a gente sabe que o ciúmes não é sobre o outro, é sobre si, é a insegurança pessoal. Então, nós precisamos entender a importância dessa autovalidação, da gente se bancar, reconhecer quais são as nossas escolhas, quais são as nossas necessidades, o que é coerente. E o final de ano, e por isso que eu sou tão grato por esse momento estar aqui com você, ele é muito pertinente, né? Ele é um convite necessário para a gente pelo menos refletir, ok, como foi o meu ano? E o que eu espero para o ano que vai chegar? Porque vem uma egrégora, né? A gente se une a uma egrégora mundial do novo, daquilo que nos motiva. Mas muitas vezes passar celebrando aquilo que também não fez sentido sem olhar é recomeçar sem sentido. Então, celebrar, fechar esse ano é analisar o que foi bom, o que fez sentido, mas também o que eu não quero mais viver. O que eu escolho mudar. De que mesa eu preciso me retirar? De que mesa eu preciso me retirar? Que é mais importante sem dúvida, da mesa que você vai escolher sentar, é você saber qual é a que você tem que se retirar, sim, né? Porque aquele não faz mais sentido. Porque aquelas amizades, aquelas pessoas, aqueles assuntos não fazem mais sentido. E é muito bom quando a gente faz isso. É muito bom quando a gente entende que a amizade não é uma necessidade, mas uma escolha consciente. Não, eu escolho ter sua amizade. Eu escolho vir no seu programa porque eu te admiro. Porque eu vejo a sua responsabilidade de trazer essa consciência. Entende? Então, isso a gente pode aplicar para tudo na vida. Né? Desde as relações pessoais, as relações profissionais, as amizades, a construção de quem nós somos. E é o melhor investimento que a gente pode fazer no ano novo. O novo, buscar o novo, né? Buscar o novo. E quando você fala de pertencimento, dessa exaustão, né? Que denominado por dezembrite, mas muito mais essa questão do pertencimento
Como a gente estava conversando nos bastidores, é muito mais além, né, Trícia? Sim. Porque é como você estava falando, às vezes a questão do pertencimento, você é escolhida pela roupa que você tá, pela bolsa que você tá Sim. usando, por que roda você está frequentando, Sim. pelo que você está representando naquele momento, e não por essência propriamente dita, um posicionamento claro Por quem você é, né? por quem você é. E Lídia, e eu te admiro muito, porque você trabalha numa área, né? Hoje a mídia, o digital, isso, e o Instagram tá gerando uma confusão mental que a gente precisa olhar e cuidar, né? Eu sei da sua responsabilidade com isso, mas eu recebo muitas mulheres adoecidas por causa do que os outros estão postando, fazendo, que na verdade nem é real. Então, há um sofrimento em admirar ou em observar a irrealidade do que o outro constrói para também pertencer. Então, quem está vivendo uma vida real, no final? Ficar comparando, fazendo comparações. Né? Muitas comparações, né? Então, a pessoa tem que participar daquela academia, ela tem que vestir determinada marca, ela tem que usar determinada bolsa, ela tem que se postar de determinada maneira, Para se ela sentir se submete pertencente. para se sentir pertencente. E esse pertencimento, ele é adoecedor. Tóxico. É tóxico, porque não tem fim, né? Você imagina, você todos os dias amanhecer e procurar uma roupa na ideia de que o outro vai gostar de você. Onde é que está o seu gostar? Onde é que está a sua escolha? Né? Às vezes eu trago um exemplo para as minhas pacientes que eu digo assim, é como se eu atendo, sei lá, 6, 8 pacientes por dia e cada um tivesse uma expectativa de que cor eu iria vestir. Qual é a paz que eu iria ter? Primeiro, não ia atender nenhuma expectativa, porque eu não vou descobrir o que é que o outro deseja de mim. E segundo, essa expectativa do outro muda a cada instante. Então, é um sofrimento sem fim. E se a gente não cuidar, isso gera um grande adoecimento. Gera uma desconexão, gera uma depressão, gera um quadro de ansiedade, né? Porque a ansiedade é um anseio pelo futuro, é um anseio por pertencer, é um anseio para ser feliz. Mas onde que está a felicidade? E a pessoa não percebe que a verdadeira felicidade está na autenticidade. A autenticidade. Em quem realmente somos. Então, quando você fala desse excesso, dessa exaustão, a gente está falando sobre isso. A gente está falando do excesso de demandas, mas, sobretudo, da autocobrança de como eu me coloco diante dessas demandas. Outro dia, eu fiz um conteúdo falando justamente sobre essa questão da autenticidade, né? E você tem que ter uma autorresponsabilidade com a sua vida muito grande para saber qual é o seu lugar de fala, qual é o seu lugar de movimento, aonde você quer chegar, o que você não quer para você. E assim, eu confesso que não foi um processo fácil para mim de autoanálise, descoberta, né, e de um reposicionamento na minha vida. Sim. Porque eu, sim, aqui confessa que eu vivi muito sobre essa questão do julgamento e eu me permitia, ai meu Deus, e aí o que é que vão falar e tal, até eu vir fazer esse trabalho, o qual você também me ajudou muito nesse posicionamento, assim, de qual o meu lugar de fala, qual o meu lugar de movimento, né? E realmente isso só é possível quando a gente não consegue enxergar, só é possível com a ajuda de um profissional responsável, coerente com as suas colocações, mas acima de tudo e sobretudo com a sua autoajuda, né? Sim, sem dúvida. Tem que ter uma escolha, porque você Lídia. tem que se escolher e escolher todos os dias. Todos os dias. E, tipo, bancar, como você sempre me fala, né? Você bancar aquilo que você quer para você, o que você quer ser. Sim. Né? O processo de transformação, ele tem 3 passos. Que é o reconhecer, que é isso que a gente está falando, que a gente precisa reconhecer. Quem nós estamos nos tornando e quem é o grande motivador disso. No segundo momento, a gente tem que sentir um incômodo. Se não sentir o incômodo daquilo que a gente está vivendo falsamente, não há mudança. Mas o terceiro passo, que é a escolha, e aí eu falo de bancar, e você diz que eu sempre provoco a bancar, porque uma escolha de mudança, Lídia, muitas vezes não é confortável. E quando eu me refiro a bancar, é dizer, tem um desconforto. Em algum momento você vai achar que aquela pessoa vai amanhecer de cara feia porque você se posicionou. E se você não bancar o desconforto porque o outro tem cara feia,
você vai fazer o quê? Uma cara linda para agradar. É isso mesmo. E vai toda boazinha, se coloca, né? Veste uma ideia da menina boazinha, buscando agradar, buscando validação, pedindo desculpa de você ser você mesma. Você sabia disso? Com Que nós certeza. muitas vezes pedimos desculpa por ser quem somos. Com certeza, sei demais. Então, quando eu falo, reconheça, sinta um incômodo e faça a escolha consciente. Eu vim desse lugar. Esse é o processo de mudança. Essa é a Eu vim metodologia desse lugar, SEI. você sabe disso. Sim, sim. Mas olha para sua vida. A gente não precisa ir longe. E assim, o outro ponto que eu ia colocar com relação a essa questão da autenticidade, né? Eu falando que tanto profissionalmente como na vida, principalmente hoje, né? Profissionalmente falando, no meio digital e no meio das apresentações de modo geral, a autenticidade ela é cada vez mais cobrada. Você não passa despercebido. Quando você vai modelar alguém, quando você vai fazer um personagem para agradar a quem quer que seja, ou quando você simplesmente não consegue se reconhecer e passa a modelar, copiar, sei lá como possa ficar mais adequado, né? E aí você perde a sua essência. Sim. E a autenticidade ela é muito poderosa. Só que também, acima de tudo, ela é libertadora, né? Sem dúvida. E Eu quando a sinto gente isso fala, na pele. sem dúvida. E quando a gente está numa era da inteligência artificial, e todos nós estamos, e é inevitável, a autenticidade nos diferencia da máquina, Lídia. Total. E a autenticidade, ela nos conecta com o fluxo da vida. E por isso que é tão poderosa a autenticidade. Porque a vida, ela tem um fluxo natural. A gente tem uma falsa ideia de controle. Mas a gente não tem controle sobre o que nos acontece. Mas quando nós estamos fora do nosso propósito, quando a gente está desconectado da nossa autenticidade, porque a gente está buscando essa validação no outro e não na nossa autenticidade, a gente perde o fluxo da vida. Então a gente perde o que há de mais forte, o que há de mais poderoso, que é divino, lógico, a gente sabe disso, que é naturalmente o processo de crescimento. Tem uma frase do Joseph Murphy que eu gosto muito. Adoro. Do livro do Poder do Inconsciente. Poder do Subconsciente, né? Indico a todas as minhas pacientes. É um livro de cabeceira. De cabeceira, sem dúvida. E é um livro para você revisitar. Muitas vezes. Perfeito. E toda vida que a gente revisita tem algo novo, né? Tem alguma coisa que... Uma mensagem diferente. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que a vida é para frente, para cima e para Deus. Mas uma vez conectada com o fluxo. Uma vez na autenticidade. Então, naturalmente, a gente não precisava temer a vida. A gente não precisava temer a escassez. A gente não precisaria viver uma concorrência, porque isso é muito triste. E eu preciso te falar, isso existe nos relacionamentos. As mulheres, elas se relacionam como grandes, não como aliada, mas como grandes competidoras, concorrentes desse homem, dessas relações. Isso é muito triste. Porque elas saem completamente do lugar de valor, do lugar de autenticidade, e se enredam numa dinâmica canibalesca, de competição, de destruição, que não constrói, que não leva a nada. Nossa. Tá rolando aqui um processo terapêutico. Um processo terapêutico, mas olha, Ai, me pegou isso, viu? Muito forte. Mas, Trícia, é uma coisa assim tão profunda. É tão profundo tudo isso que a gente está falando, porque é real. Sim. Muitas pessoas estão vivendo isso. Sim. Sim. E por isso que é tão importante a gente falar sobre isso. Por isso que é importante a gente normalizar, tirar o véu, né? Isso, a gente tem que tirar o véu ilusório de que está tudo bem. Sabe? Do que a mulher mostra é o que está acontecendo. Do que o Instagram mostra que está acontecendo. Porque não é isso. Né? Na verdade, a gente está muito longe de viver essa autenticidade que você traz como uma referência importante da nossa conversa. Com certeza. Não? Eu acho que a autenticidade, ela está em você procurar ser o máximo você. Nem sempre é tão possível, né? Principalmente no meio digital, assim, por exemplo, no meu Instagram, no meu trabalho, eu não sou muito de estar mostrando
dia a dia, lifestyle e tal. Não é muito o meu estilo. Eu mostro Sim. algumas coisas. Mas não porque eu não acho que esteja adequado ou porque é por uma certa reserva e também porque quando eu estou vivendo isso, eu estou vivendo o off. Sim. Então eu estou aprendendo a viver o off. Sim. Sim. E aí eu entendo que esse momento ele é só meu. Sem dúvida. Entende? E Lídia, a gente não está falando de uma autenticidade onde a gente vai se desnudar, É, sabe? eu estou entendendo. E mostrar a nossa vulnerabilidade em todo e qualquer lugar. Não. E tá tudo bem, né? Sim, não é isso, porque a gente também tem um instinto de preservação, de autopreservação, que é extremamente importante. A gente também sabe as rodas, as mesas, as pessoas que a gente pode confiar. E quando a gente está nesse nosso lugar de pertencimento, a gente tem um radar de consciência que nos protege. Sim, a gente sabe a quem pode confiar, a gente sabe a quem a gente pode conversar, as nossas vulnerabilidades, os nossos desafios. Mas quando eu me refiro à autenticidade, eu estou falando de máscaras como, por exemplo, a máscara do perfeccionismo. Sim. Pessoas que são motivadas unicamente a esse estado de perfeição, porque só nesse estado de perfeição elas vão se sentir amadas. Isso vai acontecer? Não, porque não existe. Não existe. Pessoas que usam a máscara de ser boazinha, como eu me referi agora há pouco. Então elas estão constantemente silenciando, cedendo, se anulando, tentando caber. Sem dizer não para tentar caber na caixinha do outro. Né? Na caixinha do outro. Eu estou me referindo à máscara da autossuficiência. Né? E aí a gente fala de mulher, e daqui a pouco a gente vai entrar em outro tema polêmico, e eu não quero isso, mas as mulheres saíram do lugar... Mas é falar. Sim. É. Então, nós saímos de um lugar de submissão, onde existia uma necessidade muito grande de atender esse homem, e para atender esse lugar, a mulher silenciava, ela se colocava invisível, e nesse lugar tinha uma total dependência, mas ela também foi para uma polaridade de total independência, de total autonomia, do falso empoderamento, de autossuficiente, que não dá espaço para a construção. Sim. Não há encontro. Nenhum desses lugares é autenticidade. A conta não fecha. Não fecha. Aqui ela se anula, e aqui ela anula o outro. E onde é que a gente vai chegar nas relações? A exaustão. A exaustão. Porque tem uma busca contínua que não vai ter como atender. E assim, a gente observando, né? Você falando isso, a gente vai observando as situações e a sua própria existência. Você acha que isso, especialmente nesse ano de 2025, né? Que a gente está falando, você acha que isso acelerou mais esse processo de exaustão e de adoecimento das pessoas? Eu das vejo mulheres, isso. Sim. Em especial, como a gente está colocando aqui. Sim, eu acredito que sim. Eu vejo isso na clínica, né, estatisticamente falando, e eu coloco como responsável isso o digital, a exposição do digital, a velocidade do digital, a ideia... Do que você consumir também, né, Tris? Do que você consome. Exatamente, sem dúvida, do conteúdo que você consome, perda lógico. De tempo, da perda de tempo. O filtro tem que ser contínuo. Sim. Inclusive, tem vários estudos que mostram que ficar passando os rios, né, só ficar passando gera um anseio, né, da mente por mais informação. E são informações curtas, rápidas. Lídia, eu conheço poucas pessoas hoje que têm um livro de cabeceira e que se comprometem com essa leitura. Perdendo tempo. Porque se a gente for ver qual é a qualidade do conteúdo que está sendo toda hora absorvido, né? Você não consegue mais parar, você não consegue ter 1 hora de leitura por dia. Porque o seu cérebro não consegue, você não consegue estar parado, estar lendo ali, manter um estado de concentração. Então tem uma exaustão mental gerada por esse digital, por esse excesso, lógico. E eu não quero dizer que o digital não seja importante, é extremamente importante. Eu honro muito o seu trabalho, né? Assisto muito dos seus podcasts e tantos outros, mas a gente tem que ter equilíbrio. Tem que ter um cuidado. Eu concordo. E tem que ter, sobretudo, um senso crítico de entender o que é que eu escolho, o que é que eu elejo para me alimentar, para alimentar a minha mente, para alimentar o meu cérebro, o meu dia a dia, a minha vida. Né? Porque também é energia. Isso, né? É por isso que no próprio digital, hoje em dia, está acontecendo essa transformação. Sim. Né? De conteúdos vazios
de personas da internet que ficam publicando joguinhos, marcas, ostentação e tal. Isso não está mais fazendo muito sentido, Sim. né? E as pessoas estão procurando conteúdos mais inteligentes, Sim. conteúdos mais aprofundados, Sim. né? Uma boa parte das pessoas, outras ainda consomem esse tipo de conteúdo, mas o jogo da internet está virando. Tá virando e tem que virar. Por conta disso, porque as pessoas estão realmente adoecendo. E aí vem a questão da comparação, né? Uhum. Você nunca vai conseguir chegar naquele patamar, Sim. é 1 em 1000. Sim. Então, a pessoa fica ali desejando ser aquilo, mas eu não sou isso. Aí vem a angústia, vem a depressão e vem a exaustão mental. Sim. O que fazer? A comparação, ela é uma dinâmica muito autodestrutiva. A única comparação honesta, Lídia, possível, eu sempre falo isso para as minhas pacientes, é você se comparar com você mesma, em outros momentos da sua vida. E mesmo assim, sem julgamento. Que nós somos nossa, assim, eu sou a minha própria aliada. Sim. E minha própria rival, né? Se a gente... interno. Sem dúvida. Porque quando eu faço isso, eu assumo responsabilidade da minha mudança, do meu movimento ou da minha falta de movimento. Quando eu me comparo com uma outra pessoa, primeiro há não, contextualmente, não há uma proporção, não há um equilíbrio. Porque eu não sei o que é a história da outra pessoa, eu não sei o que ela passa, eu não sei, na verdade, nem a realidade da vida dela. E aí eu já tenho um parâmetro distorcido. E eu gero em mim uma autocobrança e um autojulgamento que afeta diretamente a minha autoestima, que afeta diretamente a minha autoconfiança. E nesse momento eu me perco, eu adoeço. Porque eu deixo de me amar, eu deixo de me respeitar e eu passo a me modificar em busca dessa validação. Em busca desse amor que eu não tenho, mas que eu tenho uma falsa ideia de que o outro vai me dar. E aí quando você não recebe, aí vem a dor, né? Vem a dor. Vem a frustração, vem o sofrimento, vem a dinâmica de sofrimento. Vem mesmo? Sim. Vem a tristeza. E aí? E aí, por isso que eu falo do sentir. Lembra que eu falei que o segundo Sim. passo do processo, primeiro eu reconheço, depois eu sinto. Sim. Quando eu sinto incômodo, eu entendo que eu preciso fazer algo. E eu assumo a responsabilidade. Porque esse incômodo, ele pode me levar a três processos. Ou eu posso me colocar como vítima, e nesse vitimismo eu espero que o outro me salve. E eu preciso falar, é uma dinâmica extremamente infantilizada. Né? Eu aguardo, achando que o outro precisa me salvar. Eu culpabilizo o outro e eu não tenho movimento. Ou eu assumo uma energia de raiva, que eu chamo de raiva reativa, uma raiva agressiva, e eu passo a culpabilizar o mundo, o outro. Eu crio uma condição de julgar e de mostrar o que me incomoda, mas eu não tenho ação, eu não tenho movimento construtivo. Ou eu assumo a responsabilidade, reconheço o incômodo e sim, acesso a minha raiva, mas uma raiva que me leva a um posicionamento, que me leva a uma transformação. Você já me ouviu falar sobre isso? Sim, algumas outras vezes? Com certeza. Eu, inclusive, estou agora, a gente vai lançar um e-book só falando sobre raiva. Porque se a mulher entender que ela tem total poder de sair do sofrimento, de mudar a vida dela, e esse poder está através da raiva, ela jamais fica no sofrimento. Eu entendo que... E aí, falando por situações já vividas por mim, né? Em muitos momentos, a raiva foi um impulsionamento para mim para sair do lugar que eu estava. Não no sentido da agressividade de partir para baixaria, não é nada disso. Mas assim, poxa, é isso mesmo? Então tá. Então tá. Sim. E aí eu dou um basta, né? Exatamente. E eu dou um basta. E aí a gente precisa diferenciar a raiva construtiva, a raiva que me leva a um posicionamento, a uma ira. A ira, ela só tem o poder de provocar e de cobrar aquilo que não está sendo satisfatório. A raiva positiva, construtiva, não. Ela gera em mim um movimento de transformação. O movimento de dizer basta, assim, eu não quero. O movimento de dizer chega, eu me posiciono, isso não faz mais sentido para a minha vida. E não quer dizer que não tem um sofrimento, que não tem uma tristeza, que não tem uma decepção, uma frustração. Tem, mas eu já não me permito mais estar nesse lugar de dor.
E uma vez que eu acesso a minha raiva, até a dor é aliviada. É como se eu passasse a me honrar, Lídia. Como se eu resgatasse o meu valor próprio. Sem dúvida. E é um resgate mesmo. Sim, sim. É um resgate mesmo. Eu digo isso por vivência, né? Sim. Eu vivi isso. Sim. É muito... Nossa, o ser humano, ele... Se ele bem soubesse... Pena que eu demorei tanto para entender isso, mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Eu diria mas que é louvável você ter entendido isso. Eu vejo que todo tempo é tempo, Lídia. A gente precisa falar para as mulheres que nos assistem, para as pessoas que nos assistem. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E o autoconhecimento, ele não é somente em um momento, ele é contínuo, ele é um exercício, né? Sim. É doloroso. É para a vida. Porque você olhar para si é mais doloroso do que você apontar para o outro, né? Para o outro é muito fácil você apontar. E nem sempre a gente consegue se ver. Mas eu digo que eu estou nesse processo muito rico, muito, muito importante para minha vida, para minha existência. Sim. E está sendo libertador. Sim. E Lídia, eu lhe afirmo, nós libertador. estamos nesse processo. Todas nós estamos nesse processo. E você diz que é doloroso, e eu compreendo que o processo, muitas vezes, nós precisamos acessar emoções, sentimentos, memórias, lembranças que são dolorosas. Mas eu também lhe digo que talvez seja transformador e libertador. Então, aquilo que de início pode parecer doloroso é a chave da nossa libertação, é a chave da nossa verdadeira felicidade, é a chave da nossa autenticidade. Não tem outro caminho. Ou eu faço de conta que está tudo bem, e ali eu anestesio, eu distraio, que são os mecanismos de proteção, quando eu não reconheço a importância da minha mudança, ou eu encaro, eu banco. Mas eu preciso falar, a dor ela é passageira. E não há dor maior do que se manter no processo. Então, mesmo que a pessoa, se você tem medo de viver essa transição, entenda, essa dor da transição ela é passageira. Esse sofrimento é passageiro. Mas sim, se você ficar no mesmo, né, nessa zona desconfortável, que parece ser confortável, a dor vai perpetuar. E na minha experiência na clínica como psicóloga, com mais de 8.000 atendimentos, eu lhe digo, ela vai piorar. Ela não vai amenizar. É como se fosse um buraco sem fim. A busca por validação, a busca por pertencimento distorcido é um buraco sem fim. Porque não é no outro que você vai encontrar esse pertencimento, mas só em você mesmo. Então, assim, tudo que você está colocando aqui, ele vai além do nosso tema principal, que é exaustão, que é denominada dezembrite, que é essa coisa do cansaço, do esgotamento mental, físico, né, por conta de tantas demandas. Mas ela é um ponto muito mais profundo. Sim. E necessário, né, Lídia? Porque bate muito mais nisso do pertencimento, da busca de pertencer, ei, eu tô aqui, né, de existir para determinadas pessoas, quando na verdade você não consegue existir. E aí eu acho que isso o desgaste dobra. Sim, sim. É um desgaste, inclusive eu lhe diria que ele é diferente. E ele é no corporativo, na vida pessoal, em todos os âmbitos. É, porque ele é inerente ao ser humano. E em todas as relações. Nossa Senhora. Forte. Forte para essa retinha final. Então, Trícia, eu queria que você falasse para todas as mulheres que estão aqui, em especial, nos assistindo, né? O que fazer? Os comos, né? Por onde começar a você se resgatar e você entender que em determinado lugar não é o seu lugar e que tá tudo bem sair daquela mesa. Sim. Lídia. O poder da autenticidade, que planejamento, né? Antes de planejar suas metas pessoais e profissionais, o que fazer consigo mesmo? Sim. Lídia, eu desejo profundamente que essa nossa conversa impulsione todas as mulheres, né? Você que está nos assistindo, a uma autorreflexão. A se perguntar como eu me sinto com a minha vida? Como têm sido as minhas escolhas? Qual
Quais são as minhas necessidades? Onde eu quero chegar? Qual é a vida que eu quero construir? Sabe uma pergunta que eu faço para minhas pacientes e sempre provoca? Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas em sua volta? Qual é a memória que você quer que as pessoas tenham de você? E quando a gente analisa isso e a gente faz o reconhecimento, que é o primeiro passo, vai surgir um incômodo. Mas esse incômodo ele não vai te tomar se você despertar aquilo que pode te tirar desse lugar. Então eu te convido a você se provocar, a você se questionar, a você se entender. E sim, se for necessário, peça ajuda. Pedir ajuda não é fraqueza, é fortaleza. Quando você reconhece que você precisa de ajuda e você pede, você acessa algo muito maior seu. Né? Como psicólogo, terapeuta de mulheres, eu não vou te dizer o que você precisa fazer, mas certamente eu vou te impulsionar. E como um espelho, eu vou te mostrar o que está realmente acontecendo na sua vida. E aí, a partir daí, você pode fazer um planejamento para 2026, 27, 28, 30, porque às vezes o nosso planejamento é de 5, é 10, é de 15 anos. Que tenha sentido. Porque outra coisa, Lídia, que eu cada vez vejo mais, que o que a gente fica é com o essencial. Sabe? Eu não sei se isso chega para você, mas eu tô cada vez mais chegando a uma reflexão na minha vida que o que realmente é importante? O que é essencial? Onde é que eu quero colocar o meu tempo? Onde é que eu quero colocar a atenção da minha vida? Eu e o Marcos, a gente tem inclusive, provocado os casais a olharem para isso. Porque são tantos perdendo tempo em tantas demandas que não são significativas. Então, faça isso, faça essa reflexão. Pare um pouquinho. E eu sei que está momento de compras, está momento de arrumar a casa para o Natal, está em momentos de festivos, de celebrar. Ótimo. Mas tira um momento para você. E sem dúvida alguma, vai ser uma grande celebração quando você se reconhecer. Quando você puder se olhar no espelho, aliás, é um exercício poderoso, se olhe no espelho, se emocione, converse com você, converse com sua infância. Se você tem problema com seu pai, com sua mãe, converse com essa dimensão deles em você e faça as pazes. E quando tudo isso estiver apaziguado, quando estiver no estado de total inteireza, você vai sentir o seu lugar de pertencimento. E você vai entender o poder da autenticidade que a gente está trazendo aqui hoje. É muito importante. E, sem dúvida alguma, você só vai ter o que celebrar. Eu desejo muitas felicidades. Então, com esse amor que eu estou sentindo aqui, né, transbordando em tudo que você está colocando, eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui de recomeço, de início, de start. Sim. Não tenha medo de ser você. Eu digo isso porque é o que eu me digo todos os dias. Eu não tenho medo das minhas escolhas, eu não tenho medo de ser a pessoa que eu me proponho a ser. E por isso que é tão importante que isso tenha um valor, né? Tenha um propósito agregado. Porque você não precisa temer e deixar esse medo te paralisar. Use esse medo para cuidar de você, mas não paralise. Coloque movimento na sua vida. A gente precisa, Lídia, de movimento. Porque quando a gente tem movimento, a gente encontra o caminho certo. Verdade. Encontra o caminho da autenticidade. É verdade. Eu quero lhe agradecer demais. Eu não poderia encerrar, né, esse ciclo sem uma palavra tão profunda como a sua, como eu conheço o seu trabalho, sei o quão você é apaixonada por tudo isso e o quanto você ajuda realmente mulheres a sair de um lugar para o outro. E eu sou a prova disso. Então, muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela sua contribuição. E seja sempre, sempre, sempre muito bem-vinda. Obrigada, Lídia. Eu também quero muito agradecer a sua confiança. E não só a confiança que de vir aqui ao seu programa, de falar para essas mulheres, mas sobretudo a confiança na sua vida. Porque sim, juntas nós crescemos, juntas nós nos potencializamos. E eu também expresso a minha gratidão e a minha admiração a você. Obrigada. E é isso, a gente vai finalizando o nosso Pode Conectar, o podcast do Conexão 085, com essa fala tão profunda, né? E uma provocação e um convite à reconexão. Então, eu queria encerrar de uma forma diferente esse episódio, te desejando reconexão, te desejando o essencial, como foi muito bem colocado, mas, acima de tudo, te desejo
que você consiga se acessar de uma forma mais profunda, de uma forma que você se toque primeiro, antes de você querer tocar o coração do próximo. E isso faz toda a diferença, eu tô falando por experiência própria, por tudo isso que me fez transformar, por tudo que eu consegui evoluir através de acessar as minhas raivas, as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades em busca da minha cura. Que nunca é a cura no sentido de eu não quero mais pertencer a determinado lugar, eu não quero mais pertencer a um lugar que me maltrate, que me machuque. Eu mereço ser feliz, eu mereço a autenticidade, eu mereço o melhor. E essa busca, ela é possível, né? E eu digo isso com propriedade, é possível. Então, eu não diria nem um feliz 2026, eu diria um feliz recomeço, um feliz reconectar. E é isso, é essa a nossa mensagem, que você seja muito feliz com você mesmo. Acompanhe nosso conteúdo, eu espero que você goste e que você compartilhe com quem você acha que precisa receber essa palavra. Obrigada por tudo.